Vamos fazer agora a maquiagem no corpo da bonequinha. Nós vamos precisar do pincel de cerda. Eu tô trabalhando com o tigre de cerdas, número 16. Aqui eu já preparei as cerdas, tem um vídeo ensinando como preparar o pincel. E vamos trabalhar com o número 2. Ambos, a referência é 815. Os dois foram preparados para trabalhar com a pintura. Já. Vamos precisar de essa bandejinha, uma bandejinha de acetato. Eu já expliquei o porquê que eu gosto de trabalhar com acetato. Porque quando a gente mistura tinta, a gente já pode comparar com o tom da pele da boneca para ver se ficou bom ou não. Tintas para tecido. Amarelo pêssego, pode ser amarelo pele. Castanho claro e rosa antigo. E um paninho, né? Um paninho que seja absorvente, não solte fiapo. Água limpa com um pouquinho de detergente para a limpeza dos pincéis. Deixa eu colocar água para lá. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Misturar os tons. Já mistura uma quantia que dê para você fazer no corpo todo. Normalmente a gente já faz essa parte quando a gente faz o sombreamento do rosto. Um pouco do pêssego, um pouquinho do castanho claro e uma isquinha do rosa. Agora vamos misturar os 3 tons. Aqui a gente vai chegar numa tonalidade próxima de um blush. Eu nem coloquei as tintas na outra bandejinha com o lenço umedecido, porque agora a gente vai fazer um trabalho mais rápido. Então, olha, essa tonalidade parece que está boa. Vamos colocar ela próximo da pele da boneca, olha. Está uma tonalidade boa, tá dando bastante contraste com o tom da pele da boneca. Eu vou tampar para evitar que a tinta resseque. Por isso que eu gosto de colocar na bandejinha quando eu estou trabalhando. Que eu vou demorar um pouco para evitar que a tinta resseque. Porque ela ficando aberta, base d'água, ainda mais com o clima muito seco, ela tende a ressecar dentro do frasquinho. E a gente, a depender do trabalho, é bom colocar na bandejinha, como eu já expliquei antes, com lenço umedecido, mas gotinhas de água. Bom, aqui está o pincel sujo, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o máximo possível dessa tinta do pincel. Que eu trabalho um pincel seco, então é um pincel com pouca tinta. No caso, para fazer o sombreamento nas regiões maiores, a gente usa o pincel maior. Olha aqui, já tá com pouquinha tinta. Para testar, vem aqui no bumbum da boneca. Pincela, porque o bumbum vai ficar escondidinho, né? Quando a gente está trabalhando com a cabecinha, pincela lá atrás da cabeça, para testar o tom. Olha aqui. Tá uma tonalidade boa, delicada, nem tão forte, nem tão fraca. Aqui. Aí, vamos começar então pelas costas. Aqui eu já fiz o bumbum. Agora nessa regiãozinha aqui, que tem um sulco, né? Pode fazer também. Aproveita enquanto tiver tinta no pincel. Vai sombreando. E as áreas que você quer mais clara, aproveita nesse momento para fazer. Aqui os ombros. Essa região do pescoço, aí se você tiver a cabecinha, é só levantar a cabeça que você consegue fazer esse sombreado. Por quê? Porque a cabeça vai projetar sombra no pescoço, né? Então a gente já imagina essa sombra e já faz um esfumado no pescocinho. Atrás e na frente, mais na frente. Por quê? A cabeça, né, a gente tem a papada aqui, então ela projeta mais sombra. Nos ombros. Aqui no umbiguinho, depois a gente vai acentuar. Então, tá vendo? Olha, uma única pincelada que eu dei, já ficou tinta o suficiente para fazer
sombreamento volta lá no tecido. Bate o pincel, vai girando o pincel, para que a tinta fique uniformizada em todas as cerdas. Aqui a gente vai fazer 2 marquinhas na região, na altura da axila. 2 marquinhas pequenas, vamos ver se vai sair tinta o suficiente, sai. Que é para dar ideia, né, que a boneca tem o mamilo, né, o peito, ali. Agora a gente vai procurar a palma da mão. Vira os polegares para cima, a parte que ficar para dentro do corpo, olha aqui, ó. Tá vendo? Como se ela estivesse rezando, ó. A parte que ficar para dentro do corpo é a região da palma da mão. Então, o polegar para cima, com relação ao pescoço, polegares para cima, junto as mãozinhas, essa parte de dentro aqui, ó, são as palmas das mãos. Sombreia também. Volta lá no tecido. Sombreia os dedinhos, dedão. Porque a palma da mão da gente sempre é um pouquinho mais escura do que o dorso. Ela tem mais cor. De novo, polegar para cima. A parte de dentro é a palminha da mão. Dedão. Agora vou pegar um pouquinho mais de tinta, porque aqui já tá acabando. Mas sempre vai no paninho primeiro. A não ser que você queira acentuar bem, fazer traços, aí você já vai direto no corpinho da boneca. Os dedinhos, ó. De um lado, do outro. Agora aqui, ó, nessa região que fica a articulação da boneca. Vai levantando, colocando da articulação para baixo. Bate de novo lá no paninho. Faz ao redor tudo. Isso aqui modifica, dá um aspecto mais saudável para a boneca. No punho também um pouquinho. Pode matizar bem de leve aqui, com o pincel já mais limpo, né, mais seco mesmo, com pouquíssima tinta. Aqui de um lado já tá bom, olha aí. Agora volta de novo no paninho. Enquanto tiver tinta no paninho, a gente vai trabalhando com ela. Aqui do outro lado a mesma coisa. Tem pessoas que têm medo de trabalhar com tinta, preferem trabalhar com giz pastel. Mas isso aqui é só uma questão de treino e dosagem da quantidade de tinta que a gente deixa no pincel. Quanto mais você treinar, mais facilidade tem para fazer. Volta no paninho. Dos dois lados. Nos punhos. Deixa a boneca mais saudável. Agora a gente vai fazer a mesma coisa na parte de baixo. Deixa eu pincelar de novo na tinta. Vou lá no tecido, tiro o resíduo. Agora a gente vai trabalhar a sola dos pés. Do calcanhar, a gente vai pincelar do calcanhar para a ponta dos dedos. Eu já falei em outro vídeo, mas vou repetir. Onde a gente coloca o pincel na primeira pincelada é onde vai ficar com mais tinta. Então, eu quero mais escuro o calcanhar. Então, eu começo a pincelar daqui. E vou puxando lá para a ponta dos dedos. Então, isso vai fazendo com que o calcanhar vai ficando mais escuro. Porque também, se a gente observar, a planta do pé da gente, ela é mais corada do que o peito do pé. De
novo no paninho. Enquanto tiver tinta no paninho, vamos trabalhando com aquela tinta. Venho aqui na articulação que seria do joelho, matizo puxando para baixo. Aqui na região da panturrilha da boneca, também é bom a gente dar uma esfumada, porque ela vai ter calcinha, né? Então, essa parte aqui vai ficar aparente e é bonitinho deixar coradinha. De um lado, agora vamos no outro. Deixa eu ver se ainda tem tinta no paninho. Não. Então, volto lá na tinta. Faço o mesmo processo até eu terminar de pintar a bonequinha. Fica parecendo um blush, né? Tem pessoas que trabalham com blush também. Depois, quando termina de trabalhar com esses materiais, com blush e giz pastel, a gente precisa fixar com verniz spray, né? Pra tela. Senão a maquiagem sai. Já a tinta para tecido não sai mais. Mesma coisa que eu fiz na outra perninha. Aqui as duas perninhas já estão pintadinhas. As costas. Agora a gente vai passar para os detalhes. No caso, esse pincel aqui já não vai ser mais necessário. Vamos trabalhar agora com um pincel, né, menor, com o número 2. Agora, com o número 2, nós vamos definir algumas áreas. Separação entre os dedos, umbigo, os calcanhares, os tornozelos e separação dos dedinhos dos pés. Então, eu já venho direto na tinta, arrasto um pouco de tinta, não tiro no pano, porque eu preciso definir. Então, primeiro eu pego a palma da mão na boneca. Eu faço como se fosse uma linha entre os dedos. Aqui ficou um excesso, vamos tirar. Viro, pincelo aqui, para dar continuidade à linha. E o dedinho fica separado. Agora, viro a mãozinha, a parte de cima. Então, a palma da mão vai ficar mais escura de visão. E a parte de cima menos escura. Pincelo novamente. De dentro da mão para fora, porque eu quero que aqui fique mais escuro. E aqui, ó, entre o dedão e o indicador. Olha. Mesma coisa do outro lado. Começa na palma da mão, da direção de dentro para fora. Mão bem retinha. Apoia em alguma coisa para ter segurança na pincelada. Vira a mãozinha, reforça a ponta do dedinho. Precisando de mais tinta, vai lá, carrega um pouquinho mais de tinta no pincel. Vira a mãozinha. Já não tem tinta mais. Um pouquinho. Se você tiver mais de um corpinho, de uma bonequinha para fazer, é interessante que você faça todas juntas, se forem o mesmo tom de pele, porque assim você aproveita a tinta que você já misturou ali. Aí entre o polegar e o indicador. Aqui a mãozinha ficou mais definida. Escurece um pouquinho também. Agora aqui no caso, como eu vou precisar esfumaçar, eu vou bater lá no paninho. Escurece um pouquinho aqui dentro, ó, entre os dedos, na palma da mão.
Agora o umbigo. Coloco o pincel bem retinho lá dentro, uma batidinha girando, ó. Puxa um pouquinho para um lado, para outro. Caso queira escurecer um pouquinho mais, bate lá na tinta, empurra o pincel e puxa para fora. Deixa bem suave esse matiz. Agora, tornozelinhos. Mesma coisa, bate a tinta lá embaixo. Puxa só um pouquinho para a região de fora. Então é bom que seja um pincel pequeno, porque a gente vai definir espaço, né? Então o espaço é pequeno, pincel pequeno. Agora entre os dedos, aqui vale o mesmo que a mão. A planta do pé é um pouquinho mais escura, então a gente começa debaixo dos pezinhos a dividir os dedos. Divididos lá embaixo, vamos dividir agora aqui. No meio. E agora em cima. Tem um pelinho aqui. Esse pelinho é da própria bonequinha. Na hora que a gente enche, fica resíduo de espumante. Agora faz a mesma coisa que fez nos dedinhos da mão. Escurece um pouquinho aqui embaixo, ó, do dedinho do pé. Pode escurecer um pouco aqui no meio também, caso queira. Vamos ao outro agora. Bate o pincel e puxa um pouquinho só para fora. Do outro lado a mesma coisa. Bate o pincel, puxa um pouquinho para fora. Agora os dedinhos. Separo. De dentro para fora, né? De dentro do pé para fora do dedo. Que assim faz com que dentro fique mais escuro. Aqui tem pelinhos, tá vendo? A própria boneca solta alguns pelinhos, alguns fiapinhos. Na hora do enchimento fica sempre um ou outro fiapo que a gente não vê. Na hora que pincela, eles aparecem. Basta usar tinta que eles se agrupam. Pronto, dividi aqui. Põe um pezinho em pé. Pegando de pouquinho em pouquinho a tinta. Posiciona sempre a mão de maneira que ela fique pousada em alguma superfície para ter segurança na pincelada. Aqui. E agora aqui entre os dedinhos. Pronto. Corpinho já sombreadinho, já esfumado, maquiado, pronto para receber a roupinha. Agora vou mostrar a bonequinha com a cabeça, né, ela maquiada. Ó, aqui, tá vendo?
maquiadinha. Aqui, no caso, eu usei o mesmo tom que eu usei para a bochecha. E aqui, na hora que eu fui esfumar embaixo do pescoço, eu só levantei assim a cabecinha e esfumei aqui. Então, aqui a parte da frente, parte das costas da bonequinha. Caso você queira também, pode escurecer essa parte aqui do bumbum. Eu acho desnecessário fazer isso, mas você querendo pode fazer. Essa daqui é a bonequinha maior. Então, aqui ela tá já pronta para receber a roupinha. E aqui é pequenininha, que ainda está sem rosto. Mas aí a gente já pode esfumar antes mesmo de fazer o rosto. Porque esse esfumado pode ser feito antes da pintura dos olhos, porque pelo menos a parte da bochecha, das orelhas, aqui ó, nas têmporas pode escurecer também, e o resto do corpo. Mas depois faz a parte de pálpebra, quando os olhos estiverem prontos, boquinha, queixo, enfim. Então, essa é a parte da maquiagem de corpo. Espero que tenha ficado clara essa parte e que você tenha compreendido o trabalho. Caso tenha dificuldade para trabalhar no manuseio com as tintas para tecido, treina num tecido, vai treinando num tecido cor de pele, cor da pele da boneca. Treina as pinceladas até você conseguir esse matiz que pareça um blush passado na pele da boneca. É só trabalhar com a técnica do pincel seco, evitar umedecer na água, limpar o pincel na água, que você consegue um bom resultado. Você vai conseguir um bom trabalho com as suas bonecas. Também você pode usar tonalidades menos avermelhadas. Aí, no caso, você testa os tons de tinta que você tem. Vai testando nos tecidos. Eu sempre deixo um pedacinho de tecido no tom da pele da boneca para fazer esses ajustes. E aqui o corpinho que foi feito agora. Até mais.